Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, seu professor de Ciências, e eu vou falar com você hoje, aluno do 8º ano do ensino fundamental, sobre o sistema endócrino. Nós vamos continuar a aula anterior, essa é a segunda parte. Quais são os objetivos desta aula? Permitir que você, aluno, possa identificar os componentes do sistema endócrino, compreender o funcionamento das glândulas associadas a este sistema. Então, eu quero que você possa entender onde estão as principais glândulas ou órgãos responsáveis por esse sistema e compreender as funções. Primeira função geral do sistema endócrino. O sistema endócrino controla partes das atividades do corpo humano por meio de mensageiros químicos que nós chamamos de hormônios. Então, quando falar com você hormônios, pense que é um mensageiro químico, ou seja, é uma substância química que ela consegue levar mensagens para as células, ela consegue levar sinais para a célula. Os componentes do sistema endócrino. Destaquei de branco aqui o que nós falamos na aula anterior. Nós falamos do hipotálamo, nós falamos da glândula pineal, nós falamos da hipófise. Hoje nós vamos falar da glândula tireoide, glândulas paratireoides, glândulas suprarrenais, pâncreas, os ovários e os testículos. Então, hoje tem muita coisa para ver, né? Vamos lá. Vamos começar aqui então da glândula tireoide. Reparem nessa figura primeiro na localização da glândula tireoide ou tireoide. Fica na região do pescoço, já quase na divisa do pescoço com o nosso tronco. Bom, essa glândula então, que fica abaixo das cartilagens da laringe, então quando a gente pensa na laringe, a gente pensa então nessa região que a gente tem um altinho aqui na garganta. Então, logo abaixo dessa região, nós temos aí a glândula tireoide. Ela tem um papel muito importante no que nós chamamos de homeostase do organismo humano, ou seja, que é a manutenção do equilíbrio do nosso organismo. Mas não é equilíbrio de não conseguir cair, não. É o equilíbrio das reações metabólicas, das reações químicas que acontecem no nosso corpo, do nosso metabolismo. Vamos entender isso olhando alguns hormônios da glândula tireoide. Temos esses hormônios aqui: tiroxina, também conhecida como T4, e triiodotironina. O nome é difícil, né? Você pode chamar de T3 também, que fica mais fácil. Elas vão atuar nos processos metabólicos. E temos a calcitocina, que reduz os níveis de cálcio no sangue. Então, nós temos ali hormônios como o T3 e o T4 que estão relacionados ao nosso metabolismo. Então, quando eu penso em metabolismo, eu penso na velocidade das reações químicas. Sabe quando você está sentindo aquele calor danado, aí seu corpo fica um pouquinho mole e tal? Isso tem a ver com o metabolismo, seu metabolismo está mais lento. Quando você está mais agitado, você está se sentindo bem disposto, você está com o metabolismo mais acelerado, você está ali sentindo energia no seu corpo. Tem a ver com esses hormônios tiroxina e triiodotironina. E a calcitonina, ela tem a ação de reduzir os níveis de cálcio no sangue. Isso é fundamental. O cálcio, apesar de ser um dos sais minerais, um dos íons, eu posso dizer mesmo, um dos minerais que estão em maior quantidade no organismo humano, ele também não pode ultrapassar uma certa quantidade. O cálcio é fundamental na composição dos nossos ossos, mas ele é fundamental também na contração muscular, ele é fundamental em outras reações químicas que acontecem no nosso corpo. Por isso precisamos de manter os níveis adequados de cálcio no nosso sangue. Falamos então das glândulas tireoides. Vamos falar das glândulas paratireoides. Elas estão localizadas na parte posterior da glândula tireoide, ou seja, na parte de trás da glândula tireoide. Esse desenho está mostrando as costas da tireoide.
E as glândulas paratireoides são esses 4 pontos amarelos aí que estão destacados nessa figura. Então você tem aqui na região do pescoço a glândula tireoide e nas costas dessa glândula você tem as paratireoides. Vamos ver os hormônios, o hormônio aí produzido, o principal hormônio da paratireoide. Nós temos o que chamamos de paratormônio. Paratormônio, ele vai ter um papel inverso ao da calcitonina. Só que a calcitonina é produzida lá na tireoide e o paratormônio aqui na paratireoide. Ele vai aumentar os níveis de cálcio no sangue. Então existe uma regulação entre a tireoide e a paratireoide com relação à quantidade de cálcio no sangue. Bom, eu já disse que é importante o cálcio tanto na contração muscular quanto também uma certa concentração de cálcio nos ossos é fundamental. E esse aumento dos níveis de cálcio no sangue causado pelo paratormônio, com esse aumento de cálcio, esse aumento vai induzir ao efeito da calcitonina, vai fazer a calcitonina ser produzida e aí você vai ter uma redução de novo. Quando reduzir os níveis de cálcio, olha que loucura, aí entra de novo o paratormônio e aumenta de novo. E fica esse equilíbrio, aumenta e diminui até manter um equilíbrio, manter uns níveis de cálcio na quantidade correta para que o nosso organismo funcione bem. Bom, vamos falar agora das glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, elas também são chamadas de adrenais e elas estão localizadas, como o próprio nome indica, olha, suprarrenais, sobre os rins. Então aqui as setas vermelhas estão apontando para as suprarrenais e elas estão justamente, são 2 glândulas, cada uma sobre um dos rins. Vamos ver os hormônios que estão sendo produzidos pelas glândulas suprarrenais, a importância desses hormônios para o funcionamento do nosso organismo. Temos a famosa adrenalina e a noradrenalina. São produzidos na medula. A medula da suprarrenal é a parte mais interna, fica no meio dela. Esses hormônios estão relacionados à vasoconstrição e aumento do nível de glicose no sangue. Quando eu penso em vasoconstrição, eu estou falando de tornar os vasos sanguíneos mais finos. Isso se chama vasoconstrição. Faz eles serem espremidos e diminuírem de volume. E também um aumento de glicose no sangue. Então a adrenalina e a noradrenalina são relacionados a quando nós precisamos reagir rapidamente a algum evento. Mais especialmente a adrenalina. Quando você leva um susto, que às vezes você fica até branco assim, né? Nossa, que susto! O que acontece é uma vasoconstrição muito grande, ou seja, um afinamento dos seus vasos, principalmente na região da pele. Aí tem pessoas que falam assim, não, você levou um susto tão grande que você ficou pálido. Essa palidez é porque os seus vasos foram afinados para que esse sangue fosse concentrado na sua musculatura e nos órgãos mais internos. Por que você precisa de um grande abastecimento de sangue na sua musculatura na hora de um susto? Porque você precisa de reagir rapidamente. Vem um carro, buzina para você, você não viu o carro, você dá aquele salto. Às vezes você dá um salto até maior do que você pensa que você daria conta. Por quê? Seu organismo respondeu rapidamente com a adrenalina provocou essa vasoconstrição, concentrou sangue nos seus músculos para dar energia para os músculos e mais, aumentou o nível de glicose, que é a fonte de energia para a maioria das células do seu corpo e vai ser fonte de energia para o músculo, para você reagir rapidamente. Então esse hormônio, a adrenalina principalmente, é fundamental para que nós temos uma reação rápida no momento de perigo, por exemplo. A noradrenalina ela já trabalha mais com o controle da glicose, independente de você levar um susto ou de você se ver numa situação de perigo. Ainda hormônios produzidos nas suprarrenais, glicocorticoides. Bom, o glicocorticoide ele já não é produzido na medula da suprarrenal, não é lá no meio da suprarrenal. Ele é produzido no córtex, que é a parte mais superficial, aquela parte que está mais próxima do lado externo, do lado de fora das suprarrenais. Mais próxima, não quer dizer que é do lado de fora não, tá?
e possui um papel que também está relacionado com o metabolismo de glicose. Só que o papel aqui dos glicocorticoides é diferente do da adrenalina, que faz aumentar o nível de glicose simplesmente. Aqui o glicocorticoide ele tem uma capacidade de aumentar o nível de glicose porque muitos glicocorticoides estão envolvidos na transformação de proteínas e de lipídios em glicose. Você sabia disso? Que proteínas e lipídios podem ser transformados em glicose no nosso organismo? Só para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro ele se alimenta basicamente de glicose. Então nós precisamos muito de glicose. Agora, professor, se proteína e lipídio se transformam em glicose, para que a gente precisa de proteína e lipídio? A gente não poderia só ingerir glicose, não? Muita glicose? Primeiro, proteína é fundamental para a estrutura do nosso corpo. Essa estrutura da minha pele, de todos os meus tecidos, essa parte estrutural, esse tijolo que constrói as células, precisa demais de proteína. Outro, os lipídios. Os lipídios são uma forma eficiente demais de guardar energia. São aproximadamente 3 vezes mais eficientes do que a glicose. Você guardar a glicose, você precisaria de muito espaço para guardar tanta energia e o seu corpo não seria capaz de guardar energia somente em forma de glicose. Os lipídios, quando a gente pensa em lipídio, pensa em gordura. Os lipídios, a gordura é uma forma muito eficiente de guardar energia num espaço menor. Então não acha ruim daquela pequena gordurinha não. Aquela gordurinha no seu corpo é necessária, todo mundo tem que ter gordura no corpo, claro, nos seus devidos limites, mas é fundamental. Só que esses hormônios aqui, inclusive, na hora de viabilizar a energia para o organismo, eles vão agir transformando proteínas ou lipídios em glicose. Não acabaram os hormônios das suprarrenais. Temos também os mineralocorticoides. Produzido no córtex da suprarrenal, atua na reabsorção de sódio e excreção de potássio nos rins. Sódio e potássio. Quando eu penso em sódio, eu posso fazer uma relação. Onde que tem sódio? No sal de cozinha. A gente usa sal de cozinha para um monte de coisa, né? Bom, basicamente eu posso pensar em tempero. Eu vou temperar os alimentos e o sal faz parte do tempero. A gente coloca sal em tudo quanto é comida aí que a gente vai usar para se alimentar. E o sal de cozinha, ele é uma mistura de sódio com cloro. E eles juntos formam um composto chamado NaCl, que é o cloreto de sódio. E uma parte do sódio que a gente adquire na alimentação é através do sal de cozinha, por exemplo. E esses mineralocorticoides, eles vão ser fundamentais para atuar na reabsorção desse sódio e excreção de potássio nos rins. Eles vão ajudar a controlar a função dos rins. Quando o seu corpo precisa de mais sódio, então nos rins, ao invés de eliminar muito sódio na sua urina, você consegue reabsorver ali, dentro dos rins, a reabsorver parte desse sódio, porque seu corpo precisa. Então ele vai trabalhar no equilíbrio da quantidade de sódio e potássio. Isso está diretamente relacionado à sua pressão sanguínea. Se acumular muito sal, por exemplo, no seu sangue, você pode sofrer com o que nós conhecemos como pressão alta. Pode causar problemas de circulação, problemas cardiovasculares. Vamos falar agora do pâncreas, mais uma glândula importante para o nosso organismo. O pâncreas é uma glândula que se localiza na região abdominal, só que ela está aproximadamente ali atrás do estômago. Aqui tem uma seta vermelha apontando para o pâncreas. A gente vê aí que tem um rim de cada lado e bem ali no meio, ali, um pouco mais abaixo, nós temos ali o pâncreas. Então o pâncreas está na região do estômago, só que não está na frente do abdômen. Ele está atrás do estômago, então ele tende a estar mais nas costas, nessa região abdominal, nas nossas costas, um pouco mais próximo das costas do que da nossa frente. Vamos ver aqui alguns hormônios produzidos pelo pâncreas. O pâncreas, então, ele pode produzir 2 hormônios muito famosos, que são a insulina e o glucagon. E esses hormônios, eles se autorregulam.
A insulina ela vai agir reduzindo os níveis de glicose no sangue, promovendo a entrada de glicose nas células. Já o glucagon, ele vai aumentar os níveis de glicose. Então, o que nós temos no pâncreas? Dois hormônios que um regula o outro. Por isso que está aqui a ideia de que se autorregulam. A insulina, então, reduz o nível de glicose no sangue. Como que ela faz isso? Fazendo a glicose entrar para dentro da célula. Então, a insulina tem o papel de fazer a glicose entrar dentro da célula. Já o glucagon tem o papel de retirar glicose da célula e colocar na corrente sanguínea. Esse assunto está fortemente relacionado com a diabetes mellitus, principalmente a diabetes mellitus do tipo 1, que é quando a pessoa tem deficiência na produção de insulina ou não produz insulina. Na falta de insulina, ela não consegue colocar glicose dentro da célula e por causa disso os níveis de glicose no sangue aumentam. E o glucagon ele teria esse papel contrário. A glicose nossa ela é muito armazenada no nosso fígado, na forma de uma molécula que se chama glicogênio. O glicogênio é um aglomerado de várias glicoses. E o glucagon consegue fazer com que o fígado libere esse aglomerado, formando partículas de glicose novamente, para abastecer a glicose no seu sangue. Finalmente, as gônadas. Quando eu penso em gônada, eu estou pensando, no caso da mulher, dos ovários e no caso do homem, os testículos. Então, são os órgãos sexuais onde os organismos produzem suas células reprodutivas. Como eu disse, a feminina é o ovário e a masculina é o testículo. Vamos ver aqui hormônios produzidos pelos ovários das mulheres. Estrogênio. O estrogênio ele participa do ciclo menstrual e desenvolvimento das características sexuais femininas. Temos também a progesterona, que promove o crescimento do endométrio do útero durante o ciclo menstrual. Estrogênio aqui então é um hormônio-chave para as características femininas, o desenvolvimento das mamas, o desenvolvimento de quadris mais largos, as características femininas estão relacionadas a esse hormônio, o estrogênio. E temos a progesterona que está relacionada à formação do endométrio. A menstruação nada mais é que a descamação do endométrio. Esse endométrio ele é produzido para receber o óvulo fecundado, para ali gerar, para você ter a formação do feto e gerar uma criança. Quando não tem um óvulo fecundado, e aí você então vai ter a liberação do endométrio, que é a menstruação. Hormônio dos testículos. Agora estamos falando das gônadas masculinas. Nós temos principalmente a testosterona. O que a testosterona faz? Ela proporciona o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e das características sexuais secundárias. Mais uma vez, quando eu penso em características sexuais secundárias, eu estou falando das características aqui que estão relacionadas com o corpo do homem. Por exemplo, a massa muscular do homem. O homem tende a ter uma massa muscular mais desenvolvida do que a da mulher. Isso tem a ver com a influência da testosterona. A voz mais grossa tem a ver com a testosterona. Então, alguns hormônios estão muito relacionados ao desenvolvimento das características femininas e masculinas no corpo dos seres humanos. Então, nós falamos hoje aqui sobre a glândula tireoide, falamos das paratireoides, das suprarrenais, do pâncreas e das gônadas. O mais importante, mais do que gravar nomes, é entender que o nosso corpo não funciona apenas sendo comandado pelo sistema nervoso, mas o sistema nervoso ele usa alguns artifícios para comandar seu corpo. E uma delas é, através do hipotálamo, controlar uma das glândulas principais, a glândula mestre, que vai controlar outras glândulas, e algumas glândulas controlam umas às outras. E alguns hormônios controlam uns aos outros, influenciando em células que vão ter receptores para aqueles hormônios. Essa ideia geral de que o nosso corpo é complexo e controlado por hormônios e também pelo sistema nervoso é fundamental. Essa é a ideia de hoje.
Aqui algumas referências bibliográficas, caso você queira aprofundar no assunto. No mais, eu desejo a você bons estudos.